Porque vai chegar as eleições, vai ter um monte de candidato batendo na porta dessa senhora e desses senhores todos aí, desses moradores. Ó, toque, 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 eu sou fulano de tal, vim aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou resolver todos os problemas do mundo. Né? Só que na hora de resolver mesmo, ó, nada. O cara tá preocupado em aumentar o próprio salário, o cara tá preocupado em quantos cargos ele vai ter para colocar gente na prefeitura. Né? Esses são os nossos políticos. Esses são os nossos políticos, né? Que preferem deixar essa situação desse jeito aí, ó, com criança correndo risco, com jovem correndo risco, com essa senhora que caiu, com os carros que já caíram nessa ponte improvisada aí, era um mini viaduto aí, porque passava o trem aí por baixo, né? Eles preferem deixar desse jeito para quando chegar a época das eleições eles terem justamente o que oferecerem em troca do voto, né? Ô meu, aqui não, hein? Aqui não! Aqui não! Aliás, o cidadão está criando consciência. Você viu essa senhora? Ela não quer saber de político batendo na porta da casa dela, não, que ela está bem esperta, hein? Ela está bem esperta com esses caras. Não vai deixar em branco. Não vai deixar em branco. Hein? Agora, é na Miguel Melhado de Campos, não é? Me ajuda aí. É a Miguel Melhado de Campos, que é Vinhedo Viracopos. Essa estrada é abandonada, gente. Pior de tudo é que você tem que pagar pedágio lá, viu? Pro DR. Pior de tudo é que você tem que pagar pedágio. Não é só na região do Campo Belo, não. Essa estrada tem buraco, tem curva perigosa, a sinalização é falha, né? O movimento é intenso e os caras só arrecadam com esse pedágio. Só levam dinheiro com esse pedágio. A gente procurou a assessoria de imprensa da prefeitura, que informou que vai amanhã mandar uma equipe para avaliar o local, né, da ponte. Agora, sobre a falta de sinalização da rodovia que a gente mostrou, o DR informou que realiza a manutenção no local, mas os acessos irregulares do bairro Campo Belo 2 prejudicam a qualidade da pista. Diz também que existe um projeto para melhorar a sinalização e a instalação de lombadas. Cara, projeto eu tô cansado, eu já vi projeto de tudo quanto é coisa nessa cidade aqui. Mas ninguém tira nada do papel, pô! Não é verdade? Prometem, 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 é blá, 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 mas na hora de resolver o problema do povo, ninguém resolve. Ninguém resolve. Essa é a verdade, essa é a realidade. Vem comigo aqui, olha. Teve greve de novo aqui em Campinas e dessa vez os motoristas e cobradores da VB Transportes paralisaram as atividades também em Campinas. A categoria pede a criação de um sindicato novo aqui na cidade. Ontem já havia tido confusão, hein? Já havia tido confusão no terminal central aqui em Campinas durante disputa dos sindicatos. Os caras ficam disputando pelo poder também e quem sai prejudicado sempre é o povo. Deixa eu ver, Alicia Manjavac é quem tem os detalhes. Olho na notícia. A paralisação dos cobradores e motoristas da empresa VB durou 5 horas, tempo suficiente para prejudicar cerca de 5.000 usuários que dependem do transporte público de Campinas. Absurdo, a gente que é prejudicada mesmo, né? População. Esperar, porque quem depende de ônibus vai fazer o quê? Vai esperar. Valdemar sentiu na pele a falta de ônibus. O trajeto de casa até a região central da cidade ficou bem mais demorado. Estou esperando aqui para ver se passa alguém. Já faz uns 30 minutos já, não passou ninguém ainda. A categoria se diz insatisfeita com o atual sindicato e reivindica a criação de um específico dos funcionários que trabalham em Campinas. O trabalhador não quer mais esse sindicato para representar a categoria. De acordo com este motorista, por causa da iniciativa, muitos trabalhadores estão sofrendo represálias. A paralisação foi um protesto, questão da atitude arbitrária do sindicato atual, né, que mobilizou o trabalhador, né, mobilizando o trabalhador no terminal central e os caras agrediram o trabalhador no terminal central lá. Isso aconteceu ontem lá no terminal central, diante dessa disputa. Houve um racha dos sindicatos. De um lado o sindicato atual, do outro um grupo que quer criar um sindicato que represente somente a categoria do transporte rodoviário em Campinas, o transporte urbano, na verdade. E hoje há um sindicato que representa o transporte rodoviário na região como um todo. Eles querem dividir ali porque não estão contentes. Ontem já houve uma paralisação no terminal central, houve um confronto que foi interpelado pela Guarda Municipal. A Guarda Municipal acabou agindo para poder evitar problemas maiores,
Só que o trabalhador se esquece que também tem que pensar no cidadão, né? O cidadão ficou prejudicado hoje. Se eu não me engano, mais de 80 mil pessoas. Mais de 80 mil pessoas prejudicadas por essa paralisação nas regiões de Barão Geraldo, na região também do corredor dos Amarais, né? Toda aquela região, Souzas, tudo isso prejudicado pela falta dos cobradores e motoristas. E essa paralisação na VB3, né, se dá no momento em que a cidade já enfrentava problemas com uma outra paralisação, também na aviação Boa Vista, entre Campinas e Hortolândia, né? Campinas, Hortolândia e Montemor. E aí, meu camarada, as coisas só tendem a piorar, só tendem a piorar. Olha, primeiro a respeito dessa paralisação, a gente procurou o presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Campinas, que é o Matusalém de Lima, que considerou a paralisação de hoje ilegal e diz que vai tomar medidas jurídicas para impedir a criação de uma nova representação para a categoria. No final das contas, o trabalhador mesmo é esquecido. Os caras estão preocupados mesmo com o poder que o sindicato dá. É o poder de barganha, o dinheiro que o sindicato arrecada, né? Coisa desse tipo, coisa desse tipo. Eu falei agora há pouco do caminho entre Campinas, Montemor e Hortolândia, e olha, graças a Deus terminou nessa manhã, graças a Deus mesmo, porque o negócio era pedir para Deus só Deus nessa hora. A greve dos motoristas e cobradores da aviação Boa Vista foi suspensa no transporte intermunicipal entre Hortolândia, Montemor e Campinas. Ontem, mais de 60 mil pessoas foram prejudicadas com a paralisação. Hoje pela manhã já tinha gente parada. Hoje pela manhã ainda tinha gente com problema. Gente que não conseguia sair de casa para trabalhar. Ah, faça-me o favor, hein? A Lucimeire Ramalho é quem tem os detalhes e traz pra gente. Olho na notícia. No início da manhã, a situação ainda era complicada nos pontos de ônibus da cidade. Muitas pessoas que já tinham perdido o dia de trabalho nesta quarta-feira temiam que a cena se repetisse hoje. Ontem eu não trabalhei, né? Perdi o meu dia de serviço. Eu trabalho em 2 academias. Hoje eu liguei para a coordenadora, ela falou assim, arruma um jeito de vir com alguém. Falei, mas como? Vocês vão me trazer de volta? Eu dou aula até as 9 da noite. Como que eu volto para casa? Não tem condições. Eu moro em outro bairro, dá uma meia hora daqui, eu vim a pé para ver se eu consigo ir hoje. E até agora não consegui nada. Enquanto motoristas e cobradores ainda resolviam o fim da greve com a diretoria da empresa para chegar no serviço só utilizando os micro-ônibus que passavam lotados. O trânsito é intenso. Como que a gente vai ficar dentro dessas peruas mais de 1 hora no trânsito? Por volta das 8 da manhã, depois de mais de 1 hora de negociação, a empresa resolveu atender ao pedido dos trabalhadores e afastar o gerente de tráfego da aviação Boa Vista e um auxiliar dele. Para nós agora está mais sossegado, porque a gente sabe que vai vir outra autoridade aí para comandar a gente, porque estava uma falta de desrespeito com a nossa categoria, cobrador motorista. E agora a gente está mais tranquilo e vamos ver o que vai dar para frente, né? Esperar melhorias. Com isso, os funcionários terminaram a paralisação e os ônibus voltaram às ruas. Motoristas e cobradores já iniciaram uma nova negociação para tratar do reajuste salarial. De acordo com eles, caso não entrem em um acordo, uma nova greve vai ser realizada a partir de segunda-feira. E olha, uma operação do GAECO, Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e da Guarda Municipal de Campinas, apreendeu milhares de produtos sem nota fiscal na região central de Campinas hoje. Deixa eu ver a reportagem. Lícia Manjavac, olho na notícia. A operação do Ministério Público em conjunto com a Guarda Municipal foi deflagrada no fim da manhã. Assim que a equipe chegou, houve um princípio de tumulto dos camelôs que não queriam permitir a entrada. Eles seriam vistoriados 3 locais aqui pelo camelódromo, onde havia denúncia de produtos ilícitos. A Guarda, em apoio ao GAECO, deslocou até aqui, onde foi constatado pelo promotor de justiça que havia produtos com procedência supostamente ilícita. Somente no primeiro box, 5.000 pares de tênis foram encontrados. No total, 3 bancas foram vistoriadas e 10.000 calçados de origem ilícita apreendidos.
Segundo a Guarda Municipal, os produtos não tinham nota fiscal. Foram solicitadas as notas fiscais, porém não foram apresentadas. Assim sendo, o promotor determinou a recolha de todos os produtos. A retirada dos vendedores ambulantes do centro de Campinas foi pedida pelo MP em julho de 2011, quando os promotores consideraram os produtos vendidos como de origem duvidosa, sem a fiscalização da administração. Em fevereiro, o Ministério Público definiu, junto à Prefeitura de Campinas, um termo de ajuste de conduta para regularizar o camelódromo. O objetivo era coibir a comercialização de produtos ilegais. Os vendedores negam que as mercadorias tenham sido obtidas de forma ilícita. As mercadorias, a maioria estão tudo legalizado, com nota fiscal. Isso aí não quer dizer nada. Eles estão levando a mercadoria. O pessoal vai apresentar a nota lá, a perícia vai falar se a mercadoria é pirateada ou não é. No mês passado, a Prefeitura anunciou a liberação de um antigo galpão localizado no pátio da estação ferroviária Afepasa. A ideia é transferir pelo menos 400 camelôs para lá, mas ainda não há previsão de quando o processo será realizado. Segundo informações da promotoria, será feito periodicamente essas ações aqui no local. Bom, tem que ser periódica. Nós tivemos aí notoriamente uma mudança no perfil desse governo, o governo que está combatendo o que é irregular, e isso é importante, né? Porque os outros governos fecharam os olhos para o problema do crime organizado associado ao contrabando, né? Os outros governos fecharam os olhos. Agora, assim como a presença da Guarda Municipal lá no camelódromo, a gente precisa ver a Polícia Militar, precisa ver a Polícia Civil, né? Que também tem a obrigação de fazer essas apreensões em flagrante. Porque senão a operação que é determinada por GAECO acontece hoje e amanhã não acontece, evidentemente porque é preciso preparar, porque é preciso fazer uma série de coisas para acontecer, e aí ninguém faz mais nada. Aí o crime organizado continua agindo normalmente, né? O contrabando continua sendo negociado. Aí só volta o GAECO e a Guarda Municipal no outro dia. Não, precisa passar a Polícia Civil, precisa passar a Polícia Militar e os próprios empreendedores individuais. Eu tenho certeza que depois que assinaram aquele termo de ajuste, não sei se a gente já pode chamar de um TAC, mas é um acordo, né? Ainda que não formalmente assinado, mas que fizeram com o Ministério Público e com a Prefeitura no intuito de regularizar a situação da categoria, os próprios trabalhadores poderiam auxiliar nessa fiscalização, permitindo que ali só fossem comercializados produtos de origem ou com origem comprovada, né? Denunciando. Por que não denunciando, né? Se tiver que cortar na própria carne para poder transformar o comércio do empreendedor informal, né, ou empreendedor individual, como eu prefiro passar a chamá-los agora, porque boa parte deles está se regularizando, que façam, né, com transparência, que façam buscando a regularidade, não disfarçando, porque nesse caso aí os caras disseram que não estavam vendendo, mas estavam vendendo em muita coisa, hein? Muita coisa. A Prefeitura informou que o galpão no pátio da estação ferroviária precisa passar por uma reforma e que por isso ainda não há uma previsão para a entrega do local. Disse ainda que o Executivo negocia com os dois sindicatos como será a escolha dos informais que vão para esse novo espaço. Acho que o critério principal é não ter produto contrabandeado, produto pirata, né? Daí se estabelece uma relação séria entre o Estado e esses empreendedores. Olha, vem comigo aqui, a gente vai voltar a falar da crise na saúde, essa crise na saúde que está colocando a vida de muita gente em risco. A vida de muita gente em risco. Olha, o Hospital Mário Gatti suspendeu as cirurgias eletivas por superdotação. Os pacientes, alguns estão sem atendimento, esperando agora, e nós chegamos a acompanhar algumas histórias aqui no Brasil Urgente, muito antes dessa crise de fato ser admitida pela Prefeitura. E quem avisa, amigo, eu digo sempre aqui, depois não vão dizer que a gente não falou, depois não vão dizer que a gente não alertou. Há quanto tempo, hein? Há quanto tempo a gente está falando aqui que tem problema na saúde, que a gestão da saúde vai de mal a pior, hein? Quantos problemas a gente já não mostrou aqui? Eu digo sempre, depois não vão dizer que a gente não avisou. Só para relembrar, só para deixar claro aqui para o gestor público, né? Como é que o gestor público não leva em consideração o que diz o povo? O povo está
fazendo o diagnóstico do problema na saúde há muito tempo. Há muito tempo. Vamos ver só com a reportagem da Carla Ramil. Olho na notícia. O Brasil Urgente mostrou há alguns dias o drama da família de Dona Josefa Araújo Andrade. A idosa de 74 anos foi mais uma vítima da falta de vagas em hospitais públicos do país. Depois de passar mal em casa por causa de uma virose, a aposentada foi levada pela neta ao posto de saúde do bairro São José. Mas, de acordo com a equipe médica do local, o PS não era o lugar ideal para tratar a idosa. Com infecção generalizada, a mulher entrou em coma. Em estado grave, precisou ser entubada no próprio ambulatório por falta de vaga na UTI. Após ficar por quase 40 horas internada no local, Dona Josefa não resistiu e morreu. A neta tentou transferência para o Hospital Mário Gatti, mas não havia leito de emergência para receber a aposentada. O que aconteceu com ela, que eles não permitam que aconteça com mais ninguém. A vida do ser humano não é uma brincadeira, qualquer coisa. A família conta que no posto de saúde, a idosa foi tratada de forma improvisada. Mesmo obesa e cadeirante, ela foi colocada em uma maca que mal se ajustava ao corpo dela e era no corredor que recebia os medicamentos. Na época, o secretário de Saúde, Fernando Brandão, reconheceu o caos no setor. Nós temos um déficit importante de vagas, em torno de 20 leitos de vagas de UTI. Nós perdemos no ano passado 77 vagas de leitos secundários. Então esse número nos faz falta hoje em dia, por isso estamos tendo uma sobrecarga no sistema. No mesmo dia do falecimento de Dona Josefa, nossa equipe de reportagem voltou ao posto de saúde do bairro São José e constatou que a história dela poderia se repetir. Por 4 dias, esta dona de casa ficou com o filho internado com pneumonia. Ela também aguardava uma vaga em um hospital público da cidade. 4 dias que ele está aguardando e antes de ontem chegou a faltar até água aqui e a vaga não sai. Outro caso que também foi destaque no Brasil Urgente é o drama da família de Dona Vera. A idosa de 68 anos estava atravessando esta rua quando foi atropelada por uma moto. O motorista tem 17 anos e dirigia sem carteira de habilitação. Segundo testemunhas, ele vinha cortando o trânsito e ultrapassou o sinal vermelho. Dona Vera foi atingida bem em cima da faixa de pedestres, local onde ela deveria atravessar com segurança. Ela foi arremessada por cerca de 4 metros. Uma viatura do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, fez o socorro e levou a aposentada ao Hospital Mário Gatti. Com traumatismo craniano grave, ela passou por uma cirurgia, mas morreu enquanto aguardava uma vaga na UTI. Ela foi socorrida até rápido pelo SAMU, só que não tinha lugar na UTI. A equipe de reportagem do Brasil Urgente esteve no Hospital Mário Gatti, que cancelou cirurgias eletivas por falta de leitos. A população reclama da situação crítica que vive a saúde da cidade. Estou aqui desde 6h20 da manhã. Porque eu já estou com 75 anos, ficar sentada numa cadeira dura aqui, fora no hospital, não é fácil. Olha, nenhuma desculpa. O secretário Fernando Brandão, que aliás foi procurado pela nossa equipe, mas não pôde atender hoje o Brasil Urgente para Campinas e região. Nenhuma desculpa, nenhuma história, nada que contem para a gente vai ser suficiente, né, para dar qualquer tipo de justificativa para essa situação. Sabe por quê? Porque deixa o cidadão de pagar imposto, para você ver. O cara só não é condenado à morte porque não tem esse dispositivo legal aqui no país. Porque se tivesse, o cara matava o cidadão que não paga imposto. Deixa de pagar imposto, para você ver. Você vai ser crucificado, meu camarada. Não adianta, ninguém vai perguntar se você não tinha dinheiro porque você estava comprando remédio, que você ficou doente, que você teve um problema de fluxo de caixa. Ninguém está nem aí. Só que quando o gestor público enche de dinheiro, enche o bolso de dinheiro, né? E consegue pagar plano de saúde para a família, consegue pagar saúde particular para ele se distancia do problema vivido pelo povo. E aí ele tem a cara de pau de vir aqui na televisão e dizer o seguinte: olha,
nós temos um problema de infraestrutura, e esse problema de infraestrutura está comprometendo o atendimento, os números são esses, são 20 vagas, 12%. Números são frios, nós estamos falando de vidas, meu camarada. Nós estamos falando de gente que está correndo o risco de morrer. E olha, alguns morreram porque não tiveram atendimento adequado, porque nós estamos vivendo a falência do sistema de saúde. E eu quero aqui dizer que eu faço isso com o maior prazer do mundo. Botar o dedo na cara do político e dizer para o político: o senhor foi incompetente, meu camarada. Muito incompetente, porque não soube usar o meu dinheiro para poder prestar auxílio. Aliás, que não é um favor que se faz, né? É uma obrigação do político. É uma obrigação do político. Só foi incompetente! Político incompetente! E tem gente morrendo por causa da sua incompetência. E eu digo mais, como é que esse político consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir durante a noite? Me diz. Precisa ter muita cara de pau, hein? Precisa ter muita cara de pau. Muita cara de pau. Nós vamos continuar acompanhando com muita atenção esse caso aqui na nossa cidade. Olha, a Justiça condenou a 19 anos de prisão Marcelo Simão Alves. Ele é acusado de participar do assassinato da professora de balé Edilene Terezinha Baruch. Foi em fevereiro de 2009. Caso também chocante aqui na nossa região de violência contra a mulher. Deixa eu ver o resumo dessa história com o Leandro Maia. Aqui, ó. Olho na notícia. O crime chocou a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Chocou bastante. Por quê? Pela maneira que foi localizado o corpo. É uma coisa... O ser humano não tem lógica o que aconteceu com isso tudo. A professora de dança tinha 41 anos quando foi morta. O corpo de Edilene Terezinha Baruch foi encontrado no rio Piracicaba em fevereiro de 2009, a 30 quilômetros do local onde ela foi morta. Na época, uma mulher e 2 homens foram presos. Um dos acusados era o ex-namorado da vítima, José Cláudio Furlan. Ele confessou ter matado a professora usando uma barra de ferro. Foi depois de um desentendimento durante uma festa nesta chácara. Começou a ofender as pessoas que ali estavam e o Claudinho pediu para ela que parasse, porque ela não estava se comportando de forma adequada, estava desrespeitando a Amásia dele e a Silvia. Então ela disse que elas não eram mulheres e insistiu em ofendê-las. Nisso a Camila investiu contra ela, entraram em luta corporal. Entraram em vias de fato, pegou um pedaço de madeira, foi para cima do Claudinho. Nisso o Claudinho pegou uma barra de ferro e desferiu um golpe na cabeça dela e ali ela já desfaleceu. A frieza do assassinato impressionou os investigadores. É que antes de ser jogado no rio, o corpo foi perfurado com uma faca e amarrado a sacos de areia. Claudinho e o Marcelo se encarregaram então de arrastá-la até a beira do rio, amarrar o saco no pescoço, nos pés, com a bolsa dela, colocaram no barco e a alguns metros dali jogaram o corpo. Apesar do julgamento desta semana, outros 2 acusados ainda vão sentar no banco dos réus. Camila Moraes de Camargo e José Cláudio Furlan, acusado de planejar o assassinato da professora. A gente pensa em 30 anos, né? A gente sempre pensa na pena máxima. Que horror, hein? Esse caso aí eu acompanhei de perto, fui repórter desse caso. E até onde vai a maldade do ser humano, né? Essa professora era uma professora querida, dava aulas em Santa Bárbara do Oeste, frequentava o clube o Barbarense, lá em Santa Bárbara do Oeste, onde era professora, era conhecidíssima demais na cidade, né? E diante da violência de um canalha covarde, que era o ex-namorado dela, né, acabou perdendo a sua vida. Você viu o requinte de crueldade? Você viu como é que os caras foram frios? Eles amarraram nada mais, nada menos do que 2 sacos de areia para que o corpo afundasse, né? Para isso, inclusive, desferiram golpes com faca, um facão no corpo da vítima para que o corpo afundasse e permanecesse lá até o
até já não haver mais nenhuma caracterização desse corpo, né? O detalhe é que o corpo acabou aparecendo e aí o crime foi caracterizado e a polícia, num trabalho de muita inteligência, acabou chegando a esses acusados que agora estão sendo julgados, o primeiro já condenado a 19 anos de cadeia. Combate à impunidade. É isso que a gente quer ver. Olha, agradecendo demais a sua audiência, ponto final nesse segmento local aqui do Brasil Urgente para Campinas e região. Tá chegando o Datenão para todo o Brasil. Amanhã a gente está de volta às 5 da tarde. Tá aqui o Datena, ó. E mais casos de violência contra a mulher. Amanhã a gente está de volta. Tchau.